Como sair desse gráfico para esse gráfico. Está começando mais um vídeo aqui no canal e para quem não me conhece, eu me chamo Maria Silveira e nesse canal eu sempre entrego o ouro do ouro sobre Day Trade. No vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a configurar o TradingView de uma forma que fique clean, harmônico e que não fique essa bagunça como o gráfico da maioria das pessoas. O seu gráfico depois desse vídeo vai ser organizado, bonito e muito gostoso de trabalhar. Eu sei que tinha muita gente esperando esse vídeo, então já deixa o like aqui embaixo, clica no botão de se inscrever, que é muito importante para o YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, e se você quiser colaborar com o canal para que eu traga mais vídeos como esse, clica no botãozinho aqui embaixo que tá escrito valeu demais. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, é claro que é uma questão de gosto. Se você gosta de um gráfico branco, cinza ou preto, aí é a sua preferência. Mas, a partir dessas configurações, você vai poder definir a cor que você quiser dos seus candles, do seu fundo e dos itens que vai estar compondo a sua análise. Então, partindo desse princípio, vamos entender que o TradingView vem desse jeito aqui, tá? Com esse fundo chumbo, que na verdade não é nem um preto nem um cinza, cheio de números aqui, ó, em cima, que conforme você vai mexendo o mouse, a sua seta, os números aqui em cima vão trabalhando, né? Vai mudando de cor. E isso daqui é muito ruim porque tira a sua atenção do preço, e é isso que um analista precisa estar prestando atenção. Outra coisa muito chata que vem é esse botão de compra e venda aqui desnecessário, o tamanho da fonte, essas linhas verticais e horizontais aqui, que só servem para poluir mais o gráfico. E quando a gente está fazendo uma análise, a gente não pode ter muitas informações, só as informações necessárias. Uma contagem de Elliott, os blocos de ordem dentro da análise institucional, as regiões de liquidez, os ranges que a gente vai estar trabalhando, as estruturas, as subestruturas. Então é isso que você tem que ter no seu gráfico, as marcações que você vai estar fazendo em cada análise, e não coisas aleatórias do gráfico para te tirar a atenção. Outra questão muito importante que talvez você não saiba é que tem um fator psicológico com as cores dos candles. Quando você enxerga candles vermelhos, você automaticamente, lá no seu subconsciente, entra em desespero, porque o preço está caindo. Então, numa dessa, você está comprado em um trade, e quando você vê um candle com a polaridade vermelha, você já se desespera, querendo conduzir o seu trade, querendo colocar no 0 a 0, sair do seu trade. Assim como quando você vê um candle da polaridade verde, o seu pensamento fica bem otimista. Então, às vezes você tá vendido, o viés do preço é vendedor, e quando você vê candles verdes positivos, você fica eufórico, deletando o viés vendedor, sendo que era para você entrar vendido e não comprado. Então, a utilização de candles de cores neutras é muito importante para você no dia a dia não ficar ligado sentimentalmente no preço, porque é normal do ser humano ter sensações, emoções, euforia, pânico, principalmente dentro do mercado financeiro, quando está lidando com o seu dinheiro. E é por esse motivo que eu, Silveira, escolho cores neutras para estar trabalhando. Por exemplo, se eu escolho um fundo cinza, eu vou utilizar outras 3 cores no máximo. Por exemplo, branco, preto e uma outra cor, por exemplo, vermelho, mas não para candles, e sim para marcar uma linha de tendência, para marcar uma captura de liquidez, algo do tipo. Como você está vendo aqui, no meu gráfico eu só estou utilizando 3 cores: cinza claro, cinza escuro e preto. Porque dessa maneira eu não fico enviesada psicologicamente, a minha vista não cansa porque são cores neutras e o gráfico automaticamente fica organizado. Porque se você escolhe, por exemplo, um fundo escuro, você vai ter que usar que cor? O branco é a única cor neutra. Cinza não dá porque o fundo já é preto. Então você vai ter que usar branco, amarelo, roxo, vermelho, só cores coloridas. Então você vai colocar uma contagem de Elliott, por exemplo, e você vai ter que separar a contagem impulsiva da contagem corretiva. Aí você já mete uma contagem impulsiva de vermelho e uma contagem corretiva de roxo. Depois você coloca uma LTA verde. Depois você coloca uma LTB azul. E aí o seu gráfico fica um carnaval e você já nem sabe o que é LTA, LTB, order block e o que quer que seja. Então bora lá, já que você já deixou o like e se inscreveu aqui no canal, né? Imagino eu. Vamos entender como que eu vou transformar esse gráfico horroroso em um gráfico limpo, clean e organizado. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar com o botão direito do mouse no fundo do gráfico e vem aqui em tema. Aí você vai ter que pensar se você quer um gráfico branco ou se você quer um gráfico cinza ou preto. Se você quiser um gráfico branco mesmo, eu te recomendo a colocar esse tema padrão aqui de claro, porque olha o que vai mudar. Não é o fundo, e sim as bordas. Olha lá. Então, se você escolhe um fundo branco,
branco, é importante você deixar essas bordas branca também. Agora, se você escolher qualquer outra cor, pode deixar aqui o tema como no sistema, que é essa cor chumbo aqui, tá? Porque só tem branco ou essa cor. Agora sim, você vem aqui em configurações e a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em eventos. Pode tirar tudo isso aqui, ó. Depois você vem aqui em trade e repara aqui em cima, tá vendo esse botão de compra e venda aqui? A primeira coisa que eu vou fazer já é clicar aqui, ó, botões compra e venda, pá, tira. A não ser que você utilize o TurnView para estar operando, tá? Eu, Silveira, utilizo o TurnView apenas para analisar, porque na minha opinião é a melhor plataforma de análise. Já para fazer operações, eu utilizo no caso as corretoras. Se for para criptomoeda, inclusive, eu utilizo a Bybit. E aqui embaixo eu vou deixar um link promocional para você se inscrever e ganhar bonificações exclusivas. Então, essa área aqui de trade, você pode tirar tudo se você não faz o seu trade pelo TurnView. Se você só analisa, pode tirar tudo, tá? Porque não vai fazer diferença no seu gráfico. Na verdade, vai deixar ainda mais clean. Aqui na parte de canvas é a parte mais importante, porque a gente tá falando do fundo do gráfico. Então, eu não utilizo gradiente. Silveira, o que é gradiente? São duas cores. Por exemplo, eu quero degradê, cinza em cima e preto embaixo. Ou preto em cima e branco embaixo. Pronto, eu tenho aqui um degradê. Fica bonito? Até fica. Mas isso daqui não é viável para você que opera todos os dias, que tá analisando todos os dias e quer trabalhar com trade. Por quê? É cansativo. Você vai ter que forçar mais a sua vista em um lado do que em outro. Então clica aqui e coloca em sólido. Mas isso aí é questão de gosto. Eu estou só dando uma dica. O meu sólido eu utilizo nessa segunda aqui. A maior parte do tempo eu utilizo o meu gráfico do TurnView com o fundo cinza claro. Esse segundo quadradinho aqui. Por quê? Às vezes eu utilizo branco, tá? Com as bordas também branco. Fica bem bonito. Mas acaba cansando bastante a vista e eu tenho que usar muitas vezes colírio. Então, para que isso não aconteça com frequência, eu acabo usando um meio termo. Nem muito branco, nem muito escuro. Eu opto por um cinza claro. Tem outros tipos de cinza aqui, logicamente, um pouco mais escuro, né? Mas eu gosto mais desse cinza clarinho aqui. Essas cores que tá aqui, ó, não vai estar aparecendo pra você, porque essas cores são cores que eu criei. Pra você criar a sua própria cor, é só você clicar aqui no mais e adicionar a cor que você quiser. Você pode vir aqui, ó, colocar a cor que você preferir aí no seu gráfico e clicar adicionar. E automaticamente vai ficar aqui embaixo, tá bom? Aí tem uma linha na horizontal, então você vai vir aqui e vai colocar aqui, ó, nenhum. Pronto, já sumiu, já ficou bem melhor do que tava, né? Certo? Aí aqui em divisores do painel, cada vez que você colocar um indicador, vai dividir o preço do indicador. Por exemplo, dando 2 cliques aqui, como eu já tenho o indicador RSI, que é o índice de força relativa, plotado no meu gráfico, já está aparecendo aqui. Se você não tem esse indicador, por exemplo, você pode simplesmente vir aqui em indicadores e escrever RSI. E aí vai aparecer aqui, ó, índice de força relativa. Mas se você não sabe como utilizá-lo, não adianta você colocar no seu gráfico. Primeiro você precisa de conhecimento. Então aqui só para te demonstrar o que é divisores de painel, é essa linha aqui, ó, que fica dividindo o indicador do painel de preço. Eu não gosto dessa linha, então eu venho aqui, ó, e coloco a opacidade 0, para não ter essa linha que divide o painel do indicador. Se você quiser, por exemplo, diminuir o tamanho do teu indicador, é só você passar o mouse aqui mais ou menos onde você imagina que seja essa linha de divisória e vai aparecer já a setinha para que você possa diminuir. Depois disso, você vem aqui em mira, nada mais é do que essa linha tracejada aqui, ó, no meu mouse. Então, aonde eu passo a minha setinha, eu tenho uma linha na horizontal e na vertical para ficar mais fácil de localizar a tua seta. Para não poluir muito o meu gráfico, eu deixo, ao invés de linha tracejada, linha pontilhada. Já que o meu fundo é dessa cor, né, o segundo quadradinho da esquerda para a direita, a minha mira eu deixo o terceiro quadradinho da esquerda para a direita. Fica bem clarinha. Então, por exemplo, se o seu gráfico é preto, você vai logicamente colocar uma cor mais clara, branco, para que a sua seta apareça. O que é agora essa marca d'água? Tá vendo que tá aparecendo aqui LDO, USD e o time frame aqui, ó, um dia, e depois aqui embaixo LDO pareada com o dólar. O que isso quer dizer? Que é o ativo que eu estou analisando. Silveira, eu posso deixar essa marca d'água? Pode, tá? Isso aí fica a seu critério. Eu não gosto, porque na minha visão polui o fundo do gráfico. Até porque o ativo em si já está aparecendo aqui no canto esquerdo. Então, eu não preciso que ele esteja aparecendo no fundo. Mas se você quer deixar, você pode deixar, por exemplo, opacidade, eu mudo aqui, ó. Se eu quero mais claro, mais escuro, eu vou mudando aqui a opacidade, ó. Então eu posso deixar bem clarinho aqui, quase invisível. Mas eu não gosto, então eu tiro. O
texto, eu deixo o quarto quadradinho aqui, ó, da esquerda para a direita. Eu poderia deixar preto também, você pode deixar se você quiser. E o texto, eu deixo 10, a menor fonte que tem dentro do TradingView. Mas, talvez, se você não quiser deixar no 10, você pode ter o 11, o 14, o 20, como você preferir. Eu deixo no 10. Essa linhas aqui, no caso, é a linha que divide a escala de preço e a escala de tempo, que tá aqui embaixo, ó, do gráfico. Então, você pode ou não deixar essa linha. Eu não gosto, então eu venho aqui em linhas e tiro totalmente a opacidade. Agora, falta mais alguns detalhes para deixar o nosso gráfico perfeito. E fica comigo até o final desse vídeo que eu ainda vou te dar uma super dica de organizar a sua análise em si. Contagem de Elliott, times frames, pastas e tudo mais. Fica comigo que esse vídeo eu vou entregar tudo sobre o TradingView. Agora vamos para escalas. Aqui em escalas, você não precisa mexer em nada, tá? Então vamos aqui para linha de status. A logo é o quê? É o símbolo da criptomoeda. Então isso daí é seu critério, se você quer deixar ou não. Eu gosto de deixar. O título é o título da criptomoeda. Repara aqui no canto superior esquerdo. LDO aqui, ó. Se eu tirar o título, vai tirar o nome da cripto. E eu não quero tirar o nome da cripto, então eu deixo. Tá vendo aqui que tá LDO/US, dólar, um dia, Binance e tudo mais? Então eu venho aqui e em vez de deixar em descrição, eu deixo em cotação. Então automaticamente eu deixo só o nome da cripto mesmo. Eu não preciso ter aquele US dólar. Depois disso eu venho aqui em status de abertura do mercado e tiro. Essa bolinha verde simboliza que o mercado está aberto. As criptomoedas trabalham 24 horas, ou seja, vai estar sempre aberto. Já outros mercados têm horário de fechamento e de abertura. Então se você quiser deixar, você deixa. Eu prefiro tirar. Esse valores OHLC significa Open, High, Low, Close, ou seja, o status de abertura, máxima, mínima e fechamento. Então, isso aqui eu tiro. Esse variação de valores da barra, pá, tiro. Olha só como já melhorou muito esse canto esquerdo superior, né? Agora aqui em indicadores, dependendo do indicador, fica vários números. Nossa, uma fileirada inteira. Você vem aqui e tira parâmetros, valores e fundo e deixa apenas os títulos. Vai estar só o nome do indicador e não quanto tá indicando aquele indicador, porque não há necessidade. Depois disso, você finalmente vai vir aqui em símbolo, que nada mais é do que os candles. Então essa é uma hora muito importante. Lembra que eu falei que a polaridade verde e vermelha automaticamente faz seu cérebro entrar em pânico ou em euforia? Então tenta escolher cores que não te demonstrem isso. Por exemplo, roxo, azul, rosa ou cores neutras, como eu gosto de estar utilizando. Quais são essas cores neutras, Silveira? Eu utilizo o quarto quadradinho da esquerda para a direita no corpo da vela e também utilizo no contorno, assim como no pavio. No meu candle negativo, eu vou deixar um chumbo, quarto quadradinho da direita para a esquerda, tanto no corpo como no contorno e também no pavio. E olha só, já ficou bem melhor, né? Cores neutras para que meu cérebro não entre em colapso de euforia e pânico. E também fica muito bonito quando eu coloco o corpo do candle positivo de branco. Olha só como fica bem bonito. Isso daqui também é uma ideia para, se você enjoar de um, você trocar e colocar assim. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou te ensinar a salvar esses templates e você poder mudar quando você quiser, porque eu sou de lua. Às vezes eu quero assim, às vezes eu quero assado. Então, dependendo da semana, eu troco a cor dos meus candles e do meu fundo. Por enquanto, eu vou deixar assim. Então, aqui em configurações, a gente já terminou tudo, tá? Agora, se você quiser salvar esse template, você vem aqui em modelo e olha só, eu já tenho diversos templates aqui. É só você vir aqui em salvar como e automaticamente vai abrir aqui o nome do tema. Você coloca o nome que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar Silveira e clica aqui em salvar. Clicando em salvar, o seu template vai ficar salvo e você pode criar outro template. Quando você quiser mudar para esse de novo, você vai ter ele salvo. Temos que clicar aqui com o botão direito e ao invés de escala regular, a sua escala precisa estar logarítmica. Você percebe que muda bastante. Olha só o preço, olha o gráfico como ele vai mudar. Escala regular, escala logarítmica. Tá vendo como ele muda? Mostra bem mais informações na escala logarítmica. Assim como na ferramenta retração de Fibonacci, que eu vou estar dando 2 cliques aqui, você também tem que utilizar os níveis de Fibo com base na escala logarítmica. E também tem umas configurações a serem feitas aqui na sua retração de Fibo para você deixar ela bem clean. Os níveis de extensão de Fibo você pode tirar, porque nós utilizamos outra ferramenta para medir os alvos, que no caso é a extensão de Fibonacci. Quando se trata de retração de Fibonacci, para você não se confundir, é importante você utilizar só os níveis de retração mesmo.
ótimo. Outro fator é você diminuir a espessura da linha, podendo mudar para linha tracejada, para linha pontilhada, como você preferir. Essa linha de tendência que passa aqui no meio, você também pode tirar. E tá vendo que tá tudo colorido? Novamente eu vou repetir. Cores não é muito agradável pro seu dia a dia dentro do seu gráfico. Então vamos deixar cores neutras. Preto, cinza, branco, chumbo, cinza claro. Essas são as melhores cores. Aqui hoje eu vou deixar tudo preto, mas você pode definir como você preferir. Então você pode tirar o fundo, ao invés de valores, coloca percentual, tira os preços que tá aqui do lado, não há necessidade desse monte de número, até porque o preço você vai ver aqui na escala. A legenda da tua retração de Fibo passa tudo para a direita para não atrapalhar a tua visão, visto que a gente sempre vai estar medindo a pernada anterior para saber o movimento posterior. Então se você colocar os teus números para a esquerda, os teus números vai ficar em cima do preço e não é interessante. É importante você deixar ele para a direita para que seu preço se desenvolva fora da sua legenda e não atrapalhe a sua visão. O tamanho da fonte eu deixo 10, mas você coloca como você preferir. E aqui, ao invés de deixar o número em cima da linha, eu deixo no meio, centralizado com a linha. E aqui sempre lembrar de ativar os níveis de Fibo com base na escala log. Prontinho, a sua retração de Fibo está configurada. Aí, lógico, eu não utilizo todas essas retrações de Fibo. Eu utilizo outras retrações dentro dos níveis de OTE, Optimal Trade Entry da análise institucional, alguns níveis característicos das ondas de Elliott e não todos esses níveis aqui. Como você pode observar aqui no meu mapeamento, por exemplo, aqui a onda 2 busca sua retração característica de 61%. Então eu deixo só ela. Eu não deixo todos os níveis para não poluir. Assim como a onda 4 buscou a sua retração característica, que é entre 23% e 38%. Então eu só deixo essas duas. Então também é questão de senso. Você dá 2 cliques na ferramenta, tira os que não é necessário e deixa apenas os que são necessários. A extensão de Fibonacci também é a mesma coisa. Vem desse jeito aqui, ó, toda bagunçada também. Você vai fazer a mesma coisa. Tirar a linha de tendência, diminuir a espessura da linha, tirar os níveis de retração dessa vez, visto que a gente tá falando de extensão de Fibonacci, e vai deixar apenas as extensões. As mais comuns, por exemplo, são 100%, 127 e 161. Mas lógico, cada onda da teoria das ondas de Elliott tem um nível específico para estar buscando, característico. Então, aqui é só um exemplo que eu estou te dando. E novamente eu vou reafirmar, não utilize muitas cores, priorize cores neutras. Aqui eu vou estar utilizando o preto como exemplo. Tira o fundo para tirar a poluição, tira o preço, porque o preço você vai olhar na escala, coloca ao invés de valores percentuais, que é melhor, coloca tudo para a direita, pelo mesmo motivo da retração de Fibo. Ao invés de ser em cima, coloca no meio. O tamanho da fonte eu deixo 10. E aqui sempre lembrar de colocar níveis de Fibo com base na escala log. A ferramenta de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, ABCDE, WXY e WXYXZ, eu não vou estar me adentrando aqui, mas funciona da mesma maneira. Você dá 2 cliques na ferramenta e vem aqui, coloca o grau que você quiser, coloca a cor que você quiser, tira a opacidade e assim por diante. Então, quando você vai contar, por exemplo, aqui as ondas, 1, 2, 3, 4, 5, se você não tiver tirado a sua opacidade da onda, vai ficar com essa linha passando no meio do preço e não é interessante. Então, é só você tirar a opacidade que ela vai ficar assim, bem clean, como tem que ser. Aí, muita gente me pergunta, Silveira, como você faz para ter essa barrinha de favoritos? É simples, pessoal. No vídeo de hoje você vai aprender. Mas antes disso, deixa o like para fortalecer. Eu tenho certeza que a partir de hoje o seu TurnView vai ser muito mais organizado. Então vamos lá. Tá vendo aqui essa coluna do canto esquerdo? Nós temos esses itens aqui. Só que cada um tem milhares de itens, né? E a gente não utiliza tudo isso no nosso dia a dia. Então o que a gente faz? A gente vem em cada um que a gente utiliza com mais frequência e coloca uma estrelinha para ficar favoritado. Cada vez que você favoritar um item, ela vai criar uma barrinha. Se ainda não existe essa barrinha, significa que você não tem nenhum item favoritado. Então basta você clicar aonde você quer favoritar, por exemplo, o ponto. Automaticamente ele veio aqui, ó, para minha linha de favoritos, que eu posso mover ela para qualquer lugar que eu quiser. Para não atrapalhar no seu dia a dia, o que eu faço? Puxo aqui para baixo, para fora do gráfico. E aí eu vou só pegando aqui embaixo, ó. Para que serve essa régua? Essa régua serve para medir o percentual que o preço correu. Aqui é para você dar zoom em um período específico. Por exemplo, você vem aqui, ó, e eu quero ver só esse período. Pronto. Ah, não, eu quero dar zoom só nesse período. Pronto. Deu zoom. Então, quando você se familiariza com o seu TurnView, que é a plataforma de análise, é uma ferramenta primordial para um trader,
você consegue deixar o seu trabalho, o seu dia a dia muito mais confortável. Esse ímã aqui, ó, ele serve para quando você vai, por exemplo, traçar uma linha de tendência, automaticamente o mouse puxa para a ponta do pavio, ó. Então, automaticamente esse ímã faz isso. Você que tem MacBook, pode clicar o botão Command e pronto, você já vai estar com o ímã ativado. Tá vendo aqui, ó? Se eu clico no botão Command aqui do meu teclado, ele pisca, ó. Já se você tem qualquer outro computador que não seja MacBook, você vai clicar no botão Ctrl e aí você vai ter ali o ímã acionado. Agora, se por exemplo, você quer traçar uma linha, por exemplo, daqui pra cá, tá vendo que ela ficou torta? Nitidamente ela ficou torta, né? Ela tá até defeituosa aqui a linha. Pra você deixar ela retinha, é só você segurar a tua linha aqui, ó, na mão e clicar o botão Shift. Ela automaticamente alinha. Se você quiser apagar todo o seu estudo por um período de tempo, é só você vir aqui nesse olhinho e clicar. Pronto, apaguei todo o meu estudo. Agora é só eu voltar com o meu estudo. Agora aqui nessa parte de cima, pessoal, clicando aqui nessa setinha, eu tenho os meus time frames. Para você deixar todos os seus time frames de uso que você mais utiliza aqui, ó, um do lado do outro, é só você clicar nessa setinha e favoritar um por um aqueles que você utiliza. Por exemplo, no meu caso, eu utilizo muito 1 minuto, 2 minutos, 5, 15, 30, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 12 horas, diário, semanal e mensal. Então todos eles estão aqui. Agora, tá vendo aqui do lado? Eu tenho o gráfico de candles, de velas, que é esse aqui que você tá vendo. Eu tenho o gráfico de linha, que é esse aqui que você tá vendo, que você também pode configurar. Dando 2 cliques, você pode colocar a cor que você preferir. Por exemplo, eu vou deixar de roxo. E a espessura que você preferir. E também o gráfico de barras, que muitas vezes a gente observa o Power of Three da análise institucional nesse modelo de gráfico. E para você deixar eles um do ladinho do outro, é só você vir aqui e também favoritar barras, velas e linha. Para você ver o seu estudo, você vem aqui na barra do canto direito e clica aqui em janela da árvore de objetos e dados. Abrindo essa janela, provavelmente a sua ela vai vir bem larga. Você pode puxar aqui, ó, para que ela fique bem fininha. Então ela vai ficar bem clean aqui do lado. Depois disso, para você organizar os seus estudos do macro para o micro, você pode fazer o seguinte, por exemplo, esse estudo aqui é macro. Então você clica Ctrl, seleciona todo o teu estudo, vem aqui com o botão direito, aonde ficou azulzinho, e clica aqui em criar um grupo de desenhos. E aí você vai ter aqui um grupo. Você pode renomear e colocar aqui, ó, por exemplo, diário e semanal. Ou só escrever assim, ó, macro, e clicar Enter. A sua pastinha vai estar configurada. Então, se você quiser, por exemplo, esconder esse estudo e ir lá para um time frame menor, você pode. Então, eu sempre separo como macro, mediano e micro. Então, as minhas contagens de Elliott, elas ficam bem organizadas por grau, cor e pasta. Outra coisa muito importante, essa parte aqui da lista, ela também vem toda errada, bem larga assim, ó, cheia de número aqui do lado. Então, como que você vai fazer para deixar ela bem clean? Primeiro, vai puxar ela bem pro lado. Depois disso, você vai vir aqui e vai tirar tudo isso aqui, ó, preço, variação, volume, tudo isso aqui você tira e deixa só logo e cotação, só, e pronto. Vai estar assim, ó, bem configuradinho. Outra questão, aqui embaixo, ó, ela vai vir com esses números, certo? Pega nela aqui, ó, e puxa aqui para baixo. Então, a sua lista vai estar aqui, ó. Depois disso, você também pode organizar essa tua lista de ativos como você preferir. Você pode puxar a Matic em uma nova lista, adicionar seção. Adicionei a seção na Matic. Agora, eu puxo a Matic para onde eu quiser. Então, aqui é uma nova seção, tá? Eu posso nomear também, ó, renomear. Então, você pode separar os seus ativos por seções. Então, eu coloco aqui, ó, todos os ativos que eu tenho contagem de Elliott analisado desde o início, todos os ativos que eu quero para hold e assim por diante. Prontinho! Agora o seu TradingView já tá muito mais profissional, né? Olha só, se eu te ajudei de alguma maneira, clica no botão aqui embaixo que tá escrito valeu, que dessa maneira eu vou saber que eu te ajudei e você gosta do meu conteúdo. E olha só, não vai embora sem deixar o like no vídeo. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou estar deixando o link aqui embaixo e você precisa seguir, porque além dessas dicas, eu dou muitas outras dicas sobre técnica, Elliott, Wyckoff, análise institucional e muito mais. Conteúdo de verdade você encontra aqui no meu canal e também no meu Instagram. E se você já se sente parte da família, anota aí na sua agenda que domingo nós temos um encontro aqui no canal. Tamo junto, beijo e tchau!